Olá, tudo bem com você, aluno? Nós estamos aqui para mais uma aula, nosso curso de psicoterapia. Estivemos na aula passada falando com você sobre os assuntos relativos à família, a história, o contexto histórico familiar, abordamos inclusive o contexto teológico. E hoje nós vamos falar a respeito da importância da família e o contexto, um pouquinho de história, como surgiu a terapia familiar. Pois bem, então vamos lá, e eu gostaria de convidar você a pegar essa apostila e estar aqui junto com a professora Esther Santos, estudando esse assunto que para nós é de bastante relevância. A família constitui um dos principais pilares da vida psíquica das pessoas, pois é a base da construção de um modelo relacional que permite criar relações desde as laborais, de amizade, de parentesco, até a construção de uma nova família. Pois bem, é por intermédio da família que o indivíduo se constrói psicologicamente, passando gradativamente de um estado de indiferenciação, no qual ele ainda não se vê como ser único, dependendo da família, para um estado de individualização, no qual esse indivíduo se torna independente e pronto para viver em sociedade. De acordo com Campos, ele foi conhecido como doutor em saúde mental. Então, escritor de livros, uma pessoa assim de um grande conhecimento na área da saúde mental e dos processos, assim, no contexto sociológico da família. Então, Dr. Campos, segundo ele, a família exerce funções como proteção, afeição, formação social e que são determinantes no desenvolvimento de seus filhos. Agora, para Victoria Leach, que é uma psicóloga clínica, terapeuta familiar, sistêmica, e Evelyn Eisenstein, também outra médica, inclusive ela é médica, pediatra, trabalha na área de pediatria, e elas disseram no seu conceito com relação aos estudos relativos à família, elas disseram que o desenvolvimento da confiança de um membro da família acontece na medida em que as funções de autonomia e proteção lhes são oferecidas de uma forma equilibrada, né, pelos seus familiares. Isso aqui é bastante importante a gente falar a respeito desse assunto. Daí o resultado da função familiar como uma boa comunicação e regras flexíveis, desde que os limites e fronteiras estejam claros, né? E isso contribuirá grandemente para o crescimento do indivíduo diante das dificuldades e desafios vivenciados. Pois bem, para o psicólogo Campos, escritor do livro de psicologia escolar, inclusive, o principal efeito do suporte familiar para o indivíduo se dá na proporção em que ele percebe esse apego, ou seja, esse suporte que a família concede, como satisfatório, sentindo-se amado, valorizado, compreendido, reconhecido, acolhido, protegido e cuidado. Na medida em que o indivíduo percebe esse suporte, encontra forças para enfrentar situações adversas, o que traz consequências positivas para o seu bem-estar, como a redução do estresse, o aumento da autoestima e o bem-estar psicológico. Olha só que é extremamente importante o papel da família no contexto da formação da autonomia
do indivíduo dentro do seio familiar. É bastante relevante esse assunto porque família é o centro onde as coisas acontecem. Na dinâmica familiar, são fundamentais a comunicação congruente, ou seja, uma comunicação acordativa, uma comunicação com concordância. Então, essa congruência é importante existir dentro da comunicação familiar, tanto de forma direcional, quanto de forma funcional e com cargas emocionais e regras coerentes e flexíveis, e dentro de uma liderança compartilhada com os filhos. Um papel importante aí do núcleo familiar, né? Lembra que nós estudamos na aula passada a respeito do núcleo familiar. É importante que haja uma comunicação compartilhada com os filhos dentro da liderança, né? Que são os progenitores, tanto os pais quanto os avós, porque nós vimos na aula passada que existem avós que são responsáveis pela criação de seus netos na falta dos progenitores, que são os pais, né? Então, o que acontece aqui? A liderança precisa ser compartilhada com os filhos. De que maneira? De forma democrática, autoestima, relação conjugal integrada, porém de forma que possibilite a família atuar como um todo, preservando a individualidade de cada um. É muito importante que a individualidade de cada componente da família seja respeitada, preservada, tá bem? Aquela famosa frase, né? Estamos juntos e misturados, porém respeitando aqui a individualidade de cada um, para que a família venha funcionar dentro de um equilíbrio harmonioso. Pois bem, o desempenho desse papel funciona como um sistema de suporte, facilitando a saúde mental de seus membros e dificultando, inclusive, o aparecimento de doenças mentais. Olha só que bacana. Então, o sistema de suporte que a família dá para o determinado indivíduo vem facilitar o equilíbrio da saúde mental daquele indivíduo, sabe? E isso faz com que sejam evitadas o aparecimento de doenças mentais, que aquela determinada pessoa venha, aquele determinado membro da família, venha desenvolver um possível transtorno mental. A importância da família está na constituição e construção da autonomia do indivíduo. Então, se esse indivíduo está dentro de um contexto familiar que promove a construção da sua autonomia, a família está fazendo e cumprindo o seu papel muito bem. Ela desempenha um papel decisivo na educação formal e informal. É no interior da família que se constroem as marcas entre as gerações e são observadas os valores culturais. Por isso, a família tem um papel importante durante o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. Eu vou repetir. A família tem um papel importante durante o desenvolvimento físico da criança, do adolescente, né? Até que ele atinja a sua fase adulta. O papel da família é extremamente importante no desenvolvimento físico cognitivo, ou seja, relativo ao raciocínio, à memória, aos pensamentos e no aspecto psicológico emocional. Olha que bastante interessante isso aqui. E que a família ela pode tanto favorecer quanto desfavorecer a criança na sua infância, preparando-a ou não emocionalmente para lidar com as frustrações cotidianas ou proporcionando-lhe um ambiente hostil e angustiante no qual pode estar presente a agressão ou a falta do diálogo
e o comprometimento familiar. Olha, a família ela é o ponto de equilíbrio ou de desequilíbrio, aonde tudo acontece. Então, como está a família hoje? Em que contexto vive a família hoje? É bastante importante procurar o resgate dos valores que são passados de gerações a gerações. A família, ela é digamos assim, a âncora que vem trazer a segurança ou não para determinado indivíduo. Agora, como se desenvolve a terapia familiar? O que é a terapia familiar? Falamos da importância da família, falamos da história da família, do contexto familiar, o que é a família. Agora, e a terapia familiar? Nós vamos entrar aqui agora dentro desse contexto que é bastante importante para que a gente entenda a dinâmica de grupo, o compartilhar nas resoluções dos conflitos familiares. A terapia familiar concentra-se na família como um todo, aonde tudo acontece num elemento que irá afetar outros elementos. Então, se uma pessoa da família é afetada, ela poderá afetar outras pessoas da mesma família. Ou seja, a terapia familiar, com suas intervenções, mediante um bom método terapêutico, trabalha e envolve os membros da família para a resolução de um problema, responsabilizando cada um, veja só, responsabilizando cada um a tomar as decisões necessárias para progredir ao longo da vida. A terapia familiar envolve uma série de recursos, métodos psicológicos, cujas abordagens é resolver conflitos entre membros de uma família e trazer mais paz entre as relações interpessoais, cujo objetivo é construir e desenvolver o diálogo entre os membros familiares e auxiliar na resolução de problemas e na conquista de relações respeitosas, harmoniosas e saudáveis. Agora, conflitos e rupturas na relação familiar podem ocasionar choques de gerações. Olha, interessante isso aqui. Os conflitos familiares, eles podem passar de uma geração para outra. Dificuldades em expressar sentimentos, diferenças de personalidades ou problemas específicos, como, por exemplo, um transtorno psicológico. Quando algo acontece com um membro da família, tende a afetar todos os demais membros. Então, daí, a terapia familiar é o acompanhamento psicoterapêutico destinado a todos ou apenas a alguns membros da família. O papel da terapia familiar é trabalhar os pontos de tensão e estreitar os laços para que haja uma convivência saudável, promovendo o autoconhecimento, a compreensão e a comunicação interpessoal, ou seja, entre os membros componentes daquela determinada família. Quando a terapia familiar é feita por um terapeuta competente e sério, presta atenção aqui, quando a terapia familiar é feita por um terapeuta competente e sério, o que acontece aqui? O processo terapêutico pode ter resultados bastante satisfatórios. Então, é importante ter o conhecimento, aprender as técnicas, as abordagens, conhecer todo o processo terapêutico, para que o seu paciente ele tenha um resultado sensacional durante o processo da terapia dele. Ela é indicada quando não é possível solucionar com diálogo, ou seja, a terapia familiar é indicada
quando não é possível resolver questões, solucionar conflitos apenas com um diálogo individual. Questões que trazem sofrimentos ou por falta de abertura de um outro componente da família, ou quando não se consegue expressar emoções e sentimentos. Eu me recordo agora que existem programas de emagrecimento nos Estados Unidos que o endocrinologista, os médicos que lidam com essa área do emagrecimento, eles fazem com que as pessoas, os seus pacientes, faz com que o paciente vá até um terapeuta, e quando se percebe que existem conflitos, o terapeuta percebe, ou até mesmo o médico, o endocrinologista, o cirurgião que opera as grandes cirurgias bariátricas nos Estados Unidos, quando ele percebe que a pessoa tem um transtorno que foi ocasionado por um problema de conflito familiar, qual é a orientação? Passar para um terapeuta, um psicoterapeuta, aquele paciente, e através do psicoterapeuta promover uma terapia familiar, para que problemas internos, problemas de desajustes, de relacionamentos, mesmo baseado em situações que ocorreram lá atrás, no passado daquela pessoa, venham à tona, para que haja um ambiente de perdão, de reconciliação, de uma comunicação saudável, para que o processo de emagrecimento daquele paciente continue tendo um sucesso sensacional. Olha a importância aí da terapia familiar. Agora, uma das principais funções da terapia familiar é promover a comunicação, o diálogo entre os membros da família, para que haja uma relação saudável entre todos. Agora, como que surgiu a terapia familiar? Na década de 50, nos Estados Unidos, ocorreram mudanças importantes por conta da Segunda Guerra Mundial. Os problemas sociais começaram a ser pensados a partir de um campo da reflexão. E isso foi ofuscado por conflitos políticos da época. Sendo assim, surge uma visão holística, sabe? Surge uma compreensão holística, ou seja, uma visão universal, num todo, e uma visão sistêmica dos grupos de forma individual e humana. E isto afetou os objetivos e aplicações da psicologia até então. O que ocorreu aqui? Embora a psicologia estivesse sendo focada no indivíduo, em suas perspectivas, através da terapia do comportamento, que era baseado no behaviorismo, na ocasião, o behaviorismo clássico, então, e também da psicanálise. Olha a importância da psicanálise. Inclusive, quero aqui dizer para você, alunos de psicoterapia, você que está assim, crescendo no conhecimento, vendo a possibilidade de você se auto-entender, entender quem está à sua volta. Se esse curso está começando a abrir sua mente, eu gostaria de fazer um convite a você. Se você desejar prosseguir nesses estudos, faça psicanálise. Procure conhecer psicanálise, porque a psicanálise está presente na vida de todo ser humano. Porque estudando as relações de situações passadas, coisas que aconteceram lá no passado e que estão causando problemas hoje na vida adulta, porque estão alojadas no inconsciente do ser humano. E quando o terapeuta consegue puxar, trazer para o presente e resolver grandes conflitos, é sensacional. A pessoa fica curada, liberta daquele problema e ela consegue retomar a sua vida. Olha a importância da psicanálise. E nesse período aqui, a psicanálise ela tinha um papel muito importante nos estudos das questões emocionais e do comportamento do ser humano. Faça psicanálise, você vai gostar bastante. O surgimento da sociologia, da antropologia e comunicação permitiu uma importante troca
entre as abordagens individuais e estudos sociais. Nesse período, como a abordagem terapêutica psicanalítica não trouxe resultados visíveis no tratamento da psicose, que é a psicose? É o transtorno mental caracterizado por uma desconexão da realidade. Então, naquela época, tratava-se muito disso. Os especialistas tiveram que voltar para ver outros elementos além do indivíduo. E o primeiro elemento, precisamente, foi a família. Começou-se a estudar a comunicação além do psiquismo e começou-se a trabalhar com famílias na terapia infantil dentro das abordagens psicanalíticas, onde surgiu o primeiro serviço de assistência familiar, o primeiro instituto familiar e a principal revista de terapia familiar da época, chamada Processo Familiar. Pois bem, alguns especialistas da época trabalharam com pessoas com esquizofrenia e outros estudaram as patologias da infância, um campo de estudo que permitiu acompanhar as experiências e intenções da família como forma de tratamento auxiliar. John Bell publicou livros pioneiros como Terapia de Grupo Familiar. A partir daí, foram desenvolvidas diferentes escolas que representam as bases mais importantes da terapia familiar. O grupo Palo Alto, que nós citamos inclusive aqui na nossa apostila, grupo fundador da terapia familiar, e a Escola Estratégia e a Escola de Milão. A Escola Estratégica, onde se originou a abordagem estratégico-estrutural da terapia de grupo e a mudança do foco do estudo do indivíduo no sentido de trabalhar com famílias, seus modelos de comunicação e a teoria geral dos sistemas. Na década de 1980, a terapia familiar passa a ser estudada como um sistema terapêutico que constitui a unidade familiar fundamental de tratamento junto à família. Agora, por volta da década de 90, novas abordagens terapêuticas são incluídas, como técnicas, narrativas, abordagens psicoeducacionais, enquanto a terapia familiar vai se estendendo por todo o mundo. Então aqui é um apanhado histórico de como surgiu e de como evoluiu a terapia familiar. Nós vamos continuar estudando sobre esse assunto, estamos apenas na segunda aula, essa é a segunda aula, e vamos entrar em questões maravilhosas dentro da terapia. Vamos falar sobre terapia sistêmica e você vai entender a importância de você, como futuro terapeuta, usar a terapia familiar quando houver necessidade. Eu fico por aqui e até a próxima aula.